Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá a vida? Hoje eu tô com o cabelo um pouquinho mais bagunçado, mas não repara não. Graças a Deus. Irmãos, lembrando quem tá no YouTube, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal aqui embaixo. Porque quando você faz, você curte, você compartilha, você se inscreve, você está, na verdade, falando para o YouTube, dando um sinal para o YouTube, falando: olha, isso aqui é um bom conteúdo, isso aqui é um canal bom, vamos compartilhar, vamos fazer com que isso alcance mais pessoas. Aí o YouTube vai e compartilha e manda para cada vez mais pessoas. Aí indiretamente você está evangelizando, você está levando a palavra de Deus para mais gente. Então, se você puder fazer isso, você vai estar ajudando muito a fazer com que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Vamos orar então para a gente começar esse devocional? Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa quinta-feira maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por tua mão estar sobre nós em todos os momentos. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar aos nossos corações. Eu peço, meu Pai, que o Senhor repreenda todo o espírito maligno, tudo que não provém de Ti, tudo que não é do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos abrir no Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui. João 3. Eu vou ler a partir do 16. Do 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Amém? Dessa vez é um pouco diferente, gente. Eu não estou falando o que Paulo falou sobre Jesus. Eu estou falando o que Jesus falou sobre ele mesmo. A maravilha do Evangelho, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que são as palavras que saíram da boca do Cristo. Então isso tudo que eu falei da palavra foi o próprio Cristo que disse. Vamos por partes, irmãos. Primeira parte fala sobre o amor de Deus. Ele começa falando sobre um versículo, João 3,16, que todo mundo conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida e tenha vida eterna. A minha versão King James está um pouco diferente. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele continua falando no versículo 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Muitas vezes a gente imagina hoje, né? Baseado na palavra, mas também era um pensamento que existia no passado, que antes de Cristo, que eu digo no passado, que quando o Messias viria, ele viria para julgar, ele viria com glória dos céus para julgar. E aqui o Cristo, ele está falando sobre ele mesmo, ele está falando, eu não vim julgar o mundo, não nesse momento. Nós sabemos que ele vai vir na próxima vez para julgar. E nós vamos julgar com ele, nós vamos, aqueles que são salvos, vamos reinar com ele. Ele vai reinar nessa terra e nós vamos reinar junto com ele. Mas nesse momento, Jesus veio. Ele veio para mim e veio para você com um único propósito. Todo aquele que crer nele terá vida eterna. Muita gente sabe a passagem em que o Abraão teve que pegar seu filho Isaque, a pedido de Deus, levado ao monte para ser sacrificado por Deus, em homenagem a Deus. Nós sabemos que Deus impediu que Abraão fizesse isso, segurou a mão dele e mandou uma ovelha para morrer no lugar de Isaque. Isso é lá em Gênesis. Deus, quando foi com Isaque dele, com o filho dele, ele não segurou a própria mão. Ele desceu a mão e matou. Deixou que nós, os seres humanos, matasse o próprio Filho, Jesus Cristo, para que todos nós, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que têm fé em Cristo, pudessem se reconciliar com Ele. E Cristo criou uma ponte que pudesse nos reconectar com Deus. Mas, irmãos, não imaginem que essa cena para Jesus foi agradável, porque que ele era Deus, que estava tudo tranquilo. Não foi. Por um momento, Deus estava presente. Deus está presente. Deus estava presente lá, mas não estava presente como amor. Ele estava presente como julgamento, descendo a mão da justiça em cima de Cristo, que nunca fez nada, mas ele pegou para ele o meu e o seu pecado. Então a punição, o sofrimento que era para ser para a gente, o ranger de dentes, a agonia, o desespero que era para ser nosso, foi tudo para ele. Ele absorveu tudo no lombo, por mim e por você, para que a gente pudesse ser salvo e ser reconciliado com o Pai. Jesus estava explicando sobre isso antes disso acontecer, profetizando sobre a própria vida. Jesus continua na segunda parte. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome unigênito do Filho de Deus. Se eu não me engano, foi ontem, irmãos, que eu expliquei um conceito para vocês. A pessoa já nasce, não importa de onde ela vem, ela já nasce condenada.
por causa da semente de pecado que vem de Adão, que é passado de pai para filho. Todos nós já nascemos condenados. Jesus Cristo nos apresentou um caminho para a salvação, um caminho para a gente escapar dessa condenação. Deus matou o próprio Filho, seguindo a lei de Moisés, segundo o que está escrito na lei de Moisés. Ele seguiu a lei, pegou o próprio Filho como cordeiro e colocou o pecado de toda a humanidade, todos aqueles que já nasceram, todos aqueles que estavam vivos e todos aqueles que iriam nascer, desde o princípio dos tempos até o fim dos tempos. Jesus entrou e pegou todo o pecado, e Deus colocou todo o pecado de todo mundo em cima de Jesus. O meu e o seu. Toda vez que você peca contra Deus, esse pecado foi colocado em cima de Jesus, para que você pudesse se reconciliar com Deus. Mas não se enganem, importante falar, isso não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, que está tudo liberado, não está. Na parte 3 aqui fala, mas terminando a parte 2. O que determina a condenação de uma pessoa é Cristo. Creu em Cristo de coração, não é de boca para fora. Deus conhece o que está dentro do seu coração. Ele sabe o mais íntimo do seu coração. Então, do seu coração, você creu em Cristo, aceitou a Cristo, então você está salvo. Não aceitou, vai para o inferno. Porque é onde as pessoas que não querem saber de Deus, não tem não tem relacionamento com Deus vão. Pessoas que pecam, que desobedecem, que vão contra a vontade de Deus. É as trevas. Como a parte 3 fala. Fala o seguinte: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo, Jesus Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus próprios atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Que luz é essa? É a luz da palavra. Jesus, ele era o verbo vivo. O verbo de Deus encarnado. É a luz da palavra. Quando você anda em pecado, pode ter certeza, a coisa mais difícil para você é falar para o mundo sobre o seu pecado, especialmente aqueles que conhecem a palavra de Deus a fundo. Quando mais a pessoa conhece a palavra de Deus, quando mais o ambiente é cheio de Deus, pode observar, mais rejeitado pelas pessoas em pecado aquele ambiente é. Para quem anda em círculos que não são cristãos, o que eles falam da Assembleia de Deus, daquelas mulheres que andam de saia longa e cabelo em coque? O que o povo diz? O que o povo diz da pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia? Você vai saber o que esse versículo quer dizer, o que Jesus quer dizer. Eles amam mais as trevas e os pecados, por isso rejeitam a luz que é a palavra. Então vamos aceitar a Cristo, gente, como nosso Senhor, nosso Salvador. E andar na luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar. Obrigado, Senhor amado, por essa palavra abençoada. Venha ministrar mais nos nossos corações hoje à noite, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Fico com Deus, irmãos. Até amanhã.